Sejam bem-vindos, Aquário, tudo bem com vocês? Me chamo Jéssica, bora para mais uma leitura, Aquário. Tarô de Aleister Crowley, o tarô de Tote. Vamos ver qual é a mensagem hoje para energia e egrégora do signo de Aquário. Mensagem para Aquário. Ó, o juiz apitou. Alguém ouviu? Alguém ouviu um apito como se fosse um árbitro de futebol? Rei de paus, cavaleiro de paus. Tudo que acontece na leitura tem alguma coisa. Vamos ver aqui. O que esse rei de paus aqui tá fazendo aqui? As de copas. Ó, apitou de novo o juiz. O juiz é chamar a atenção, né? Seis de espadas. Ou então penalizar por alguma coisa, né? 5 de paus. 5 de paus. Será que alguém vai ser penalizado por algo? Alguém tá se sentindo um chamado para algo? Ou o juiz, quando ele apita no jogo, né, ele tá avisando de algo que a pessoa tá fazendo de errado, né? Ele apita e avisa que fez merda. Vou te dar um cartãozinho, né? E às vezes ele apita para ele te tirar do jogo, então, né? Ele tem o poder de definir ali. Rainha de copas. Parece que tem alguém aqui que essa pessoa está recebendo vários chamados internos. O próprio juiz interior da pessoa, né, tá pedindo para que a pessoa ela olhe para algo com mais atenção. E tá pedindo para que essa pessoa olhe para dentro, para o que essa pessoa verdadeiramente está sentindo. As de copas, né, fala do número 1, o meu coração. O que tem dentro do meu coração? O que é que tem de sentimento ali? O que eu sinto de bom? O que eu sinto de ruim, né? As minhas emoções, ter uma clareza do que eu realmente sinto e da profundidade do que eu estou sentindo. Aqui a gente tem um 6 de espadas. Eu acho que é uma pessoa que ela tem uma atitude de... E o 5 de paus, né? Ela entra em conflito quando ela precisa lidar com as próprias emoções dela. É uma pessoa que tem dificuldade para olhar para esse lado emocional. Tá? Olha que a gente tem até um 6 de espadas que é a carta da cruz. Aquela pessoa que pode ver o emocional como algo demoníaco até, né? Sabe? Quando você pega uma cruz assim e você bota na cara de um vampiro, é porque você quer que aquele vampiro morra, né? Morra! Você tá exorcizando o capiroto. Então, aqui eu peguei uma vibe um pouco de... A pessoa, ela luta contra o sentimento. Ó, tô certa, viu? Até tocaram... Ó, até fogos de artifício aqui. Ela tem uma vibe meio que vê o sentimento como se o sentimento, ou como se o lado emocional dela fosse, sei lá, algo demoníaco. Quase pegando uma percepção de que essa pessoa já passou por tanta coisa na vida dela, que ela se deixou levar pelas emoções e ela tomou na tarraqueta, que ela vê as emoções e os sentimentos como algo que ela deve evitar, que ela deve fugir. Vou me afastar, vou fugir do que eu sinto, vou negar, né? Pode entrar num estado de negação, porque aqui tem uma luta, um conflito com aquilo que eu sinto, então eu, ao invés de... Cara, eu tô sentindo, ao invés de mergulhar na minha emoção, eu me afasto o máximo disso, tá? Para não lidar com o meu lado emocional, né? Para não mergulhar aqui de fato e lidar com alguma situação que de repente eu não tenho... eu não sei lidar com essa situação, né? Que de repente eu não tenho uma habilidade. Eu fiz uma leitura para Libra essa semana que falava sobre ânima e ânimos. É interessante para algumas pessoas assistirem para entender isso aqui, porque pode ser uma pessoa que ela tem dificuldade de lidar com o lado dela feminino, independente de ser um homem ou uma mulher, tá? Então tem dificuldade de lidar com as emoções, nega as emoções, foge das emoções, né? Não desenvolveu o lado emocional, né? É uma pessoa que tende a
por fora se demonstra muito racional, mas por dentro tem um emocional muito profundo, inconsciente, que a pessoa não lida. Por isso que é um inconsciente, né? A pessoa não está consciente daquela energia. E aqui é como se essa pessoa estivesse sendo guiada até, porque o rei de paus, né, fala muito da energia da pessoa, o desejo, a vontade, o espírito, né, o movimento, o fogo. E o cavaleiro de paus, nesse tarô, o cavaleiro é a mesma coisa que o rei. O cavaleiro de paus muitas das vezes é o mentor espiritual, né? É uma energia de movimento de fogo que guia a pessoa. E nesse tarô é os dois, tanto o mentor quanto a pessoa, né? Então fala do mentor muito presente ali, muito próximo da energia da pessoa, tentando fazer com que a pessoa olhe para os sentimentos, né? Vamos lá, olha para o que você está sentindo, mergulha nas tuas emoções, te conhece, porque olhar para essas emoções que você tem, sejam elas boas ou ruins, porque aqui pode ter uma coisa de não querer olhar para as emoções porque pode ter muito trauma, muita dor, como eu falei, né? Passou por dificuldade aqui. Então, olha para isso, porque por mais que seja difícil ou dolorido, né? Vai ser bom para você lidar com isso, porque quando você não lida com emoções, né, você reprime elas, você engole elas, você não sabe lidar, elas se tornam ali o teu lado inconsciente, que você não está querendo pôr luz, que não está querendo ver, e que trabalha contra você, né, começa a te sabotar, entende? E é uma questão de amadurecimento, né, lidar com as próprias emoções significa amadurecer emocionalmente, se desenvolver emocionalmente, né. Que muitas pessoas elas não foram ensinadas assim, elas foram ensinadas a reprimir as emoções, né? Não pode chorar, você não tem motivo para sofrer, você não tem motivo para chorar, as emoções às vezes não valem nada, não contam, né? Ser uma pessoa que tem emoções ou que é emocionada é feio. Então tem muito uma questão de... cara, eu vejo as emoções, os sentimentos como se fosse eu demonizo. Basicamente eu demonizo as emoções. É aquela pessoa que pode pensar que se sentir muito, se amar muito, se tiver sentimentos muito românticos, porque emoções é uma qualidade feminina, só que todos nós temos feminino e masculino dentro de nós, tá? Então a pessoa que ela não lida com as emoções dela, que ela reprime, ela tá reprimindo uma parte importante dela, mas a pessoa muitas das vezes ela tem medo de trabalhar essa parte porque ela tem medo de se afeminar, ela confunde trabalhar as emoções dela, que é amadurecer emocionalmente, com se afeminar. Se eu entrar em contato com as minhas emoções, eu vou me afeminar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas é assim que funciona. Temos uma rainha de copas aqui. Eu peguei um pouco da percepção de que essa rainha de copas, né, pode parecer aqui ou um sentimento profundo que essa pessoa tem por alguém, né? Ou pode parecer aqui que e pode ser as duas coisas, tá? Parte do conflito aqui dessa pessoa pode vir de uma figura feminina familiar, por exemplo, uma mãe, uma irmã, uma tia, né? Muito forte com a figura materna, né? Porque muitas das vezes a pessoa que ela tem dificuldade de lidar com o campo emocional dela, ela está em conflito com a energia feminina dela, é porque ela teve conflito com a mãe, né? Porque a mãe é o nosso primeiro referencial de energia feminina, independente de você ser homem ou mulher. Então, nós carregamos como uma herança na nossa psique, né, a figura materna como um referencial de mulher, tá? E se essa criança, se esse homem ou essa mulher, essa pessoa aqui, teve uma má visão, uma má experiência com esta mãe, dentro dele ou dela vai ter um conflito para lidar com essas emoções, porque é como se fosse assim, negar as minhas emoções, negar o que eu sinto é evitar olhar para essa mãe ou essa figura feminina que tem para mim como esse referencial que é negativo. De repente, eu vejo a minha mãe ou essa figura feminina como um diabo, né? Dependendo da experiência que eu tive com essa pessoa. Então, como eu vejo essa pessoa como um diabo, eu também vejo assim as minhas emoções, né? Evito, dificulto, né? A gente tem aqui o quê? Um 8 de espadas. É o ciclo sem fim aqui, porque é o ciclo sem fim. Enquanto a pessoa ela evita olhar para aquilo que ela precisa, ela não vai amadurecer. Só que quando uma pessoa ela não está madura emocionalmente, quando ela não desenvolve a parte dela que está inconsciente, digamos assim, que nesse caso aqui é algumas questões emocionais,
ela mesma passa por problemas emocionais. Uma pessoa que está mal emocionalmente, ela não encontra plenitude e paz emocional, né? Ela vai muitas das vezes buscar plenitude e paz emocional nas coisas exteriores e superficiais para ter pequenos momentos de prazer, né? Para justificar que está sendo feliz, mas na verdade emocionalmente ela não está, né? Ela fica buscando a dopamina, o sentimento, enfim. Porque aqui é muito uma pessoa que ela está muito mal resolvida emocionalmente. Ela está muito em conflito, ela se afasta do que ela sente, né? E isso é extremamente prejudicial. É como se ela fosse engolindo as emoções e foda-se, vamos só viver a vida e, né? A pessoa ela não entra em conta, não lida com as emoções. É complicado. E fica presa, tá? Enquanto ela não perceber que ela precisa lidar com essas energias internas, ela fica aqui numa dualidade, com certeza muita instabilidade na vida dela, né? Ela quer encontrar algum tipo de estabilidade, não sei se é a nível financeiro ou das próprias emoções para de repente conseguir se relacionar aqui, e ela não consegue. Fala mais desse rei de paus aqui. Nossa, veio muita carta, não, quase o tarô inteiro. Fala um pouquinho mais desse rei de paus aqui. Quatro de copas. É uma pessoa que pode ter uma certa... interessante, ó. Era isso que eu ia ver, que eu tinha percebido só nessa carta, mas as outras confirmam. 9 de copas e 10 de ouros. Aqui a gente tem uma pessoa, tá? Que ela pode ser muito ligada às questões materiais, tá? Principalmente ao que tange dinheiro, finança, recursos financeiros, tá? É uma pessoa que ela gosta do que é luxo, do que é luxuoso, de coisas boas, tá? Ela pode, às vezes, até negar para ela mesma que ela é assim. De repente dizer, não me importo com dinheiro. Mas, na verdade, ela é uma pessoa, eu diria ali que é ambiciosa, quase passando por um meio que interesseiro para algumas pessoas, tá? Mas eu não vejo que é para todo mundo, né? Para algumas pessoas, a pessoa tem uma ambição ali saudável. Mas é uma pessoa que ela gosta daquilo que é bom financeiramente, né? Ela tem aqui desejos, tá? De constituir muita fortuna. Essa carta do 10 de ouros, ela fala, né? Inclusive, sobre riqueza e fortuna, né? Wealth, né? E assim, essa pessoa ela tem a tendência a até rejeitar também os sentimentos e dar como desculpa, né? A questão financeira, né? Alguma questão ali financeira da pessoa, por exemplo, não vou me relacionar porque o importante para mim agora é minha carreira, minha vida profissional, ou é aquela pessoa que de repente ela não prioriza os sentimentos, embora ela possa ter, ela não prioriza, o que ela prioriza para ela, o que é importante é recursos financeiros, ganhar dinheiro. Então é como se ela não estivesse dando importância, tá, para algo que é importante, né? Meio redundante, mas é verdade. Porque nós temos alguns setores da nossa vida, né? E tem algumas coisas que a gente precisa equilibrar. E o emocional é um que ela precisa se equilibrar. E muitas das vezes a gente, para se equilibrar no emocional, a gente se equilibra através das nossas conexões, né? Conexões afetivas com outras pessoas. Então é como se fosse assim, essa pessoa ela tem que perceber que ela é um pouco ambiciosa, ou muito ambiciosa, né? Talvez ela nem perceba que ela é assim, tá? Pode ser aquela pessoa que nem percebe que é assim, dessa... Não sei, tem uma coisa meio que lá do sombra aqui da pessoa, que às vezes a pessoa ela é um pouco assim e ela não percebe. Se tu perguntar pra ela se ela é uma pessoa ambiciosa, ela vai dizer que não, mas ela vive atrás do dinheiro, sabe? Até porque tem um 4 de copas aqui que fala de rejeição, pode ter uma questão de negação, né? Eu nego uma coisa que tá ali no meu lado sombra, mas que eu sou. Ela tem muitos desejos aqui de prosperidade a nível financeiro, tá? E parece que ela esconde o desejo de se relacionar aqui, né? Ela meio que rejeita o desejo de ter uma vida afetiva a dois. Para algumas pessoas, essa pessoa ela pode rejeitar a ideia de se comprometer com alguém, né? De ter uma troca verdadeira afetiva com alguém. E aí ela pode descontar, né? Na questão financeira, ela pode até dar a desculpa, né? Não, só quando eu tiver com a minha empresa, né, ganhando tanto, só quando, sabe? Ela meio que tende a negar aqui o que sente e se focar mais para esse lado mais da questão, como eu falei, de prosperidade aqui, financeiro, né?
E esse as de copas aqui? Mas assim, independente dessa pessoa, ela gostar de recursos financeiros, porque não é todo mundo que a pessoa, eu falei aqui que para algumas pessoas essa pessoa ela é um pouco interesseira, né? Mas não é todo mundo, né? Algumas pessoas aqui só é uma pessoa ambiciosa. Eu acho que a ambição, ela tem uma certa... É saudável ser ambicioso, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que essa pessoa, ela seja assim, tá? Isso não significa que ela não seja uma pessoa que ela tenha capacidade de amar, né? E de viver uma relação, porque eu acho que essa pessoa, ela nega, mas eu acho que ela possivelmente gostaria de viver isso, porque senão não teria uma energia, uma mentoria, né? Dizendo, mano, presta atenção no seu sentimento, né? Ou sei lá, mina... Olha para o que tu sente, para de procurar só o dinheiro, só, né, status. Quando a gente fala de dinheiro, tá, a gente tem que entender que dinheiro é uma coisa que ela engloba poder, tá? Então aquela pessoa que adora tudo que envolve poder, tudo que envolve luxo, como eu falei, porque aqui tem uma coisa de luxo, né? Aquela pessoa que pode gostar de ostentar, ou aquela pessoa que tem o sonho de poder ostentar. Às vezes não ostenta porque não tem, mas tem aquela ideia de que, quando eu tiver um carrão, quando eu tiver uma lancha, eu vou não sei o que, vou botar uma foto lá, sabe? Então é uma pessoa que ela tem essa questão, parece que ela é muito voltada para isso e meio que ela ignora aqui outros aspectos, né, do emocional, tá? Só que a gente tem junto com o as de copas, né, um 5 de ouros. Aí é complicado, porque assim, essa forma que essa pessoa tem de ser muito focada à matéria, tá? Olha que eu gosto dessa carta aqui porque ela representa o símbolo da estrela, só que de ponta cabeça, né? Então a gente tem ali, né, os elementos e a gente vê a estrela invertida no 5 de ouros, né? Então fala muito dessa percepção que a gente tem de estar com a mente muito presa à matéria, né? Isso aqui até às vezes representa, né, a imagem de Lúcifer ou do capiroto ou de uma cabra, né? Mas na verdade representa aquela pessoa que ela, infelizmente, ela é tão apegada à matéria que ela não consegue ver além do que está na matéria. Ela poderia ser uma estrela de cabeça para cima, né? A estrela representa o mago, né? O alquimista, né? Ou o Cristo, ou o Criador, mas ela é uma estrela de cabeça para baixo. Ela não deixa de ser um alquimista, um mago, né? De criar a realidade dela, mas ela cria tudo voltada para desejos que são mais mundanos, entende? Mais voltados para a matéria. Só que emocionalmente falando aqui, com esse as de copas, tá? Essa pessoa, ela não é feliz emocionalmente. Ela é uma pessoa vazia emocionalmente. Ela é uma pessoa rasa emocionalmente. Mas não é que ela não tenha profundidade emocional. Ela não se permite entrar em contato com as emoções. Ela foge. Possivelmente é uma pessoa que sabe que tem que fazer algum tipo de terapia, de buscar compreender as próprias emoções, de buscar algum tipo de cura a nível emocional, mas a pessoa nega. Pode ser até aquela pessoa que diz, não, eu estou muito bem resolvido com o meu passado. Mas não é bem assim. A gente percebe que a pessoa não é feliz, né? Que a pessoa é cheia de problema financeiro, que a pessoa é cheia de problema emocional, né? Então é como se tivesse aqui até uma energia de uma miséria emocional, tá? E a pessoa ela fica achando que essa busca que ela vai ter pela riqueza, pelo que é luxuoso, vai preencher. Não é que não seja bom, pelo contrário, eu sempre digo que a gente tem que buscar tudo, né, na nossa vida. Mas isso não é o principal, primordial e essencial. Porque é como se a pessoa tivesse que meio aquilo que a gente chama de vendendo a alma pro capiroto, né? A pessoa que ela vende a alma pro diabo, na verdade, é a pessoa que permite com que os desejos dela mundanos sejam maiores do que os valores delas espirituais. Ou seja, uma pessoa, por exemplo, que ela é mal intencionada, né? Que ela é interesseira, ela pode ser ambiciosa, ela pode querer coisas e procurar fazer aquilo por ela, como qualquer um pode. Ou ela pode ser interesseira, abusar da boa vontade dos outros. Então, ela tá tendo um desejo mundano, ela vendeu a alma dela pro capiroto, porque as atitudes, as ações, né, a consciência dela é mais mundana do que elevada, do que espiritual. Não vou fazer com outro que não queria que fizesse comigo, porque eu entendo que o outro faz parte de mim e eu do outro, né? Isso é uma consciência espiritual. É uma consciência mais elevada. A matéria não vai estar acima do espírito nunca. Só que essa pessoa, ela tem essa capacidade aqui de repente, abrir o coração dela e perceber os atos que ela está tendo, porque eu acho que não é uma pessoa do mal. É uma pessoa corrompida pela matéria, né? Quantas pessoas são? É uma pessoa corrompida pelo desejo da ambição, pelo desejo do dinheiro, né?
e que tem dificuldade de lidar com as emoções. Então, é o único útil ao agradável, né? Juntou a fome com a vontade de comer. Uma pessoa que já evita aqui lidar com o emocional e ainda é ambiciosa. Só que não é feliz. É uma pessoa... Uma palavra para essa pessoa é uma pessoa infeliz. Com certeza é infeliz. Ai, mas tá sempre rindo. Ah, mas com o cu cheio de droga até eu. Pessoa bêbada nos rolezinhos. Mas será que a pessoa ela realmente é feliz? Porque tem gente que adora mostrar que tá feliz, mas se você vai olhar o íntimo mesmo, a podridão que tá ali dentro, o que o ser humano tem de capacidade de esconder as coisas, de esconder intenções, né? Aqui, emocionalmente, se a gente pega um as de copas com 5 de ouros, essa pessoa ela não é feliz. Cheia de preocupação, essa carta fala worry, né? Cheia de preocupação na mente. Uma pessoa que vive insatisfeita emocionalmente. Fala desses 6 de espadas aqui para Aquário. Nove de paus, força. É aquilo que eu falei, né? A força que essa pessoa faz para lutar contra o que sente. É uma pessoa impulsiva. Por que essa pessoa é impulsiva? Porque ela não sabe lidar com as emoções. Quando uma pessoa ela sabe lidar com as próprias emoções, ela não é impulsiva. Ela age porque ela quer, não por impulso. E o impulso dela sempre é fugir de se aprofundar de qualquer situação. Entende? Toda vez que eu tiver que olhar aqui para os meus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, porque para olhar para os sentimentos bons e assumir o que eu sinto, eu tenho que olhar também para o lado que está doendo ali, né? Eu tenho que olhar para os sentimentos. Então, para evitar olhar, eu fico só na matéria, né? Só no racional, fazendo uma força gigantesca, né? Só que o que essa pessoa não sabe é que a maior evolução da vida dela vai ser quando ela parar de negar aquilo que ela precisa evoluir. A minha maior evolução, por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente emocional, apaixonada, a minha maior evolução vai ser quando eu encontrar a sabedoria e a razão racional dentro de mim. Porque é quando eu vou encontrar aquilo que eu não sou. E a pessoa que é extremamente racional, que é só dinheiro, matéria, a maior evolução dela vai ser quando ela olhar para dentro dela e perceber a parte emocional que está dentro dela, a profundidade que ela tem emocional, né? Aí a pessoa ela entra em completude. Eu conheci todo o meu ser, né? Não só uma parte dele. Inclusive, quando a gente fala dessa dualidade, né, da matéria, é isso. O ser ele é completo, mas como ele se desfaz de uma parte dele, ele acaba ficando um ser dual. Ele tem a luz e a sombra, né? Mostra essa coisa da guampa, né? Então tem uma parte ali dentro de mim sempre que está inconsciente, que está interferindo por causa dessa dualidade, porque ela não veio para a consciência. Eu não lidei aqui com as minhas emoções, ou não lidei aqui com o meu racional, né? Fala desse 5 de paus aqui para Aquário. 4 de espadas. Ai, meu Deus, eu chego a ficar cansada só de olhar. 5 de paus é luta, conflito, batalha, luta. Só que essa aqui é a carta da trégua. Aqui é como se essa leitura estivesse dizendo, essa pessoa ela vai, ó, temos o imperador teimoso, difícil de abrir mão do controle, de mudar, né? Essa pessoa ela é como se ela estivesse guerreando com o mundo. Mas na verdade ela não tá guerreando com o mundo, ela tá guerreando contra ela mesma. E a força e a guerra que ela tem contra ela mesma, né? Ela é projetada para o mundo. Não me admiro que seja uma pessoa que está sempre perdendo amigo, perdendo trabalho, né? Porque tem uma energia aqui muito de pessoa muito mal resolvida emocionalmente, tá? E essa pessoa, ela só vai conseguir descansar quando ela olhar para as emoções dela. Ela só vai conseguir ter paz, ter trégua quando ela olhar para dentro. Senão essa pessoa não vai ter paz. Por isso que a espiritualidade está ali. Vamos, abre o coração, olha para suas emoções, define o que tu sente, né? Seguindo de Aquário, deixe seu like, seu comentário se você ressoou com essa leitura e com essa energia, tá? Se você gostou, não se esquece de se inscrever no canal até para receber outros vídeos, outras leituras aqui do canal. Eu vou tirar mais informações dessa leitura aqui. Se você quiser adquirir essa leitura, você pode, através do WhatsApp, indicar o código que vai estar aqui na tela e você pode saber mais informações sobre o que está sendo dito aqui, tá bem? Um beijo, até as próximas!